Todo mundo achou? Mateus 22, a partir do 34. Diz assim: entretanto os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Que o Senhor nos abençoe, amém? Irmãos, assim deixa eu compartilhar umas coisas com vocês. E são observações simplesmente, e depois eu quero me aprofundar um pouquinho mais nisso aqui. Eu sou de uma faixa etária de ministros quarentões. Quando a gente ministra, a maioria das vezes para jovens, já não é mais como um jovem ministrando para outro. Não que a gente não seja, a gente só é jovem há mais tempo, amém? A gente só é mais experiente na arte de ser jovem, enfim. Estou vendo aqui que tem gente bem experiente nessa arte de ser jovem. Deem ouvidos a jovens que são jovens há mais tempo do que você, amém? Para você aprender a ser um jovem jovial. O que eu quero dizer com isso? Assim, quando eu comecei a ministrar, eu tinha 28. Eu aceitei Jesus e com uma semana que eu tinha aceitado Jesus, as irmãs que me evangelizaram já me botaram para dar testemunho numa vigília. E eu tremi, eu chorei, falei 5 frases, mas ali começou algo que não parou até hoje. Em janeiro agora vai fazer 20 anos que eu entreguei minha vida para Cristo. E esse aniversário não é só do meu aceitar Jesus. Foi o ano que eu parei de usar drogas, foi o ano que eu casei, e foi o ano que eu deixei a carreira que eu tinha para me dedicar completamente ao Senhor, para ser exclusivo dele. Então, assim, nesses 20 anos eu não troquei de Deus, eu não voltei para as drogas, não troquei de mulher e não tenho outro plano a não ser exclusivo para o Senhor. E se você me perguntar qual é o meu plano de futuro, adivinha o quê? Eu quero continuar com o mesmo Deus, com a mesma mulher, sóbrio e sendo exclusivo dele. Quero servi-lo da maneira que ele quiser, se ele quiser me mover, enfim. Ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser comigo, mas até então é o que eu me vejo fazendo, pregando o evangelho, tenho prazer nisso, cantando para ele. Talvez eu ainda esteja cantando Isaías 9 daqui a uns 30, 40 anos, por que não? Com outras músicas, pelo amor de Deus também, mas não é que ninguém aguenta cantar a mesma vida inteira, mas eu creio que aquilo que vem do eterno se renova, amém? Muita gente que não tem entendimento pode pensar: você está cantando sobre a volta de Cristo, minha avó já falava disso. Aí eu te pergunto: e Cristo já voltou? Não, então é um evento futuro, não é passado. Ele está apontando para algo que está a cada dia que passa mais perto de você, mais perto de mim. A gente precisa estar atento a essas coisas. Assim, uma coisa que me enlouquece e eu simplesmente não entendo é testemunhar uma geração como a sua, e eu digo a sua agora, na dos mais jovens mesmo, que, cara, está vivendo um tempo tão maravilhoso. Vocês nasceram na colheita. Sabe a diferença de nascer na hora que você está semeando? É uma coisa, nascer na colheita é outra. Porque você nasce e tudo que você conhece é festa, é banquete, é fartura. A igreja desse tempo é assim, ela nasceu na colheita. Nasceu numa época em que, cara, você não assiste um jogo de futebol sem um jogador de futebol dando glória a Deus. Você não assiste uma luta de UFC sem um lutador todo estourado dando glória a Deus. Você não vê uma celebridade que não esteja falando do Senhor, enfim. A adoração, então, que se produz nesse tempo é, na minha opinião, uma das mais poderosas da história da igreja brasileira.
Mesmo porque a igreja brasileira, esse negócio de fazer versão não é novo. A harpa cristã é só versão. O inário é versão. É da nossa história fazer versão. Mas essa geração compõe, essa geração encontrou um jeito de adorar a Deus que, cara, move as multidões, move a massa. Cara, parece que você está num estádio de futebol e aquela intensidade, ela é real. Essa intensidade me deixa extasiado. Muitas vezes eu sou aquele cara que fica no canto ali assim, sabe? Sabe aquele velhinho que fica assim? Não quer dizer que esse cara não está gostando. É uma outra forma do Espírito mover. Eu me lembro que eu vi uma pregação esses tempos, um pastor americano, que ele falando sobre as reações do profético, né? Ele usava Atos 2, quando ele falava que, cara, o Espírito desceu sobre a casa onde os discípulos estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo, uma língua de fogo, como de fogo, pousou sobre cada um deles e todos começaram a falar em novas línguas. A loucura estava tanta que o povo do lado de fora começou a achar que os caras estavam bêbados. Pensa como é que estava o negócio para achar que todo mundo estava bêbado. Só que nisso levanta Pedro, e Pedro diz, irmãos, são 9 horas da manhã, não tem ninguém bêbado. E aí Pedro começa muito sobriamente a passear pelas escrituras e explicar o Cristo para todo mundo. Ou seja, Pedro estava no meio daqueles caras, Pedro também recebeu a sua língua de fogo, mas em uns, enquanto fica todo mundo doido, tem outros que ficam sóbrios, discernindo o ambiente e encontrando... A língua que Pedro começou a falar foi tão estranha, foi a escritura. Pedro começou a discernir, a dissertar sobre as escrituras de uma maneira como se fosse um mestre da lei. Então assim, a gente precisa às vezes só perceber que as pessoas se movem diferente. Eu vejo essa intensidade e eu amo muito tudo isso. O que me enlouquece é ver gente que está nessa intensidade, num mover como esse, debaixo de uma atmosfera como essa, e consegue largar Jesus. E consegue simplesmente, não estou afim. Ou então, não concordo. Cara, esse papo do não concordo, não concordo, eu leio a Bíblia aqui, é legal isso aqui, mas aqui eu não concordo com o que está escrito aqui. É tão bonitinho, meu Deus, não concordo com Deus, tão bonitinho, olha lá. Deus é um amiguinho seu, né? Ele veio na roda, ele contou a opiniãozinha dele, limitada, que nem a sua. E aí você fala, não gostei da sua opinião. Querido, Ele é Deus. Amadinho, Ele é Deus, amém? Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Aquilo que Ele disse que é bom, vai ser bom para sempre. Aquilo que Ele disse que é ruim, que é abominação, vai ser assim para sempre. Não concordo, problema seu, você não concorda. Está na Bíblia, é Ele que falou. Eu não concordo, não quero mais brincar. Lá no Descende, pastor Silas Malafaia mandou uma que eu achei fantástica. Ele disse, um jovem muçulmano vai para a Europa com seus pais quando é bebê e vai para o colégio e ele continua muçulmano. Ele vai para a faculdade e ele continua muçulmano. Ele vai para o mercado de trabalho e ele continua muçulmano. O jovem cristão brasileiro vai para a faculdade, em 2 meses ele está chamando o pastor de homofóbico. Os antigos são casca, né? Ele largou essa lapada lá no Descende. Então assim, Deus resiste ao soberbo. E não tem soberba maior do que você achar que você está pronto para discutir com Deus sobre qualquer assunto que seja. Então assim, eu acho legal a gente baixar um pouquinho a bola e aceitar que Ele é eterno e eu não. Ele conhece o fim das coisas, amém? E eu não. Eu posso conhecer um amiguinho hoje, meu amiguinho, você vai ser meu amiguinho pro resto da vida, e Deus falar, eu não quero que você ande com o seu amiguinho, mas meu amiguinho é tão legal, mas você não sabe lá na frente no que é que isso vai dar. Deus conhece o fim. Parece bonitinho hoje, parece legalzinho hoje, mas o fim é que determina se isso presta ou não. E Deus conhece o fim. Então quando Ele diz que uma coisa bonitinha não presta, desconfia que o fim disso. Porque o pai que ama o filho, o corrige e o protege. Amém? Me indóida ver gente largando Jesus. E aí eu fico pensando, será que nunca tiveram um encontro com Cristo? Talvez seja. Talvez tenha sido só emoção.
talvez tenha sido algo, uma moda, sei lá, talvez o que foi. Eu não consigo encontrar explicação para alguém que largou Jesus, que teve um encontro com Cristo, que teve experiência com Ele, que sentiu um arrepio no braço que seja. Esse arrepio é sobrenatural. Esse arrepio é um toque do céu na sua vida. Sabe, uma lágrima que desceu. Eu não consigo entender como é que tem gente que consegue largar o Senhor. E eu gostaria de ter uma fórmula, eu gostaria de ter uma receita, mas eu não tenho. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Mas eu posso muito bem olhar para a minha história e tentar encontrar algo que me explique essa graça que Ele me deu de conseguir permanecer esses 20 anos com Ele e planejar estar para o resto da minha vida com Ele. Não sou um super-herói da fé, não sou um super crente, não tenho a maior fé do mundo. Gostaria de ter, mas tenho certeza que não tenho. Não sou o maior teólogo que tem, não sou o melhor pregador, não sou o melhor cantor, não sou o melhor nada. Mas Deus me deu uma graça para permanecer nele. E pensando com meus botões, eu comecei a encontrar alguns elementos que eu acho que são muita coincidência para ser coincidência. E é exatamente isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite. Amém? Eu espero que teu coração esteja aberto para ouvir e julgar o que você vai ouvir. Eu não sou Deus. Com Deus eu acho que é bobeira você não concordar. Comigo você tem todo o direito, porque eu não sou Deus. Amém? Eu sou uma pessoa que está como você, buscando a Ele, tentando aprender dEle, e aquilo que eu vou entendendo dEle eu vou passando adiante. O que eu percebi na minha história, de uma maneira bem prática, eu quero entregar de bandeja na sua mão aqui hoje, porque se for útil para você, meu amigo, por favor, agarra isso com unhas e dentes. Amém? Amém? Tem alguém aqui que quer permanecer até o fim com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos lá. Esse texto que a gente leu começa bem interessante. Jesus tinha feito os saduceus se calarem, então os fariseus juntaram um bolinho e falaram: como é que a gente pega ele agora? E aí tiveram a grande ideia de perguntar para ele: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus respondeu: ame o Senhor teu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Está respondida a pergunta do cara ou não está? Sim, ele perguntou qual era o grande mandamento, Jesus falou. Só que Jesus não parou aí, a resposta não estava completa. Ele disse: esse é o primeiro e grande mandamento. E ele continua: e o segundo é semelhante a este. Repete comigo: semelhante. Semelhante significa, não é que é parecido, é como esse. E o segundo é como esse: ame ao seu próximo como você se ama. E aí ele explica por que ele teve que falar do segundo. Ele disse: porque desses dois dependem toda a lei e os profetas. E eu achei isso bem interessante, porque se tem uma questão do nosso tempo, aqui fazendo a propaganda da minha camiseta, eu até brinquei sobre relacionamento das irmãs que querem casar. É uma questão desse tempo, todo mundo quer arrumar alguém, principalmente dentro da igreja. O jovem cristão, ele percebe que, enfim, ele não quer ficar na brecha, enfim, meu irmão, como Paulo disse, se for para ficar se abrasando é melhor que se case, enfim, a galera quer casar. Se tem um ambiente onde o povo quer casar, é dentro da igreja, né? E em outros cantos aí também, mas casar de verdade é dentro da igreja. E relacionamento parece ser um tema do momento. Você vê qualquer site de notícia: fulano separou da mulher, ai não, casou de novo, agora está com outro, não, a mulher agora está namorando com o amigo do cara, não, agora o outro arrumou a namorada, agora é o outro, a outra casou pela 18ª vez. Relacionamento parece que é a grande meta de vida.
E aí, quando eu começo a ouvir demais sobre um assunto, eu me pergunto, será que não é o céu que está declarando sobre a terra algo, e a terra não discerne que é o céu que está dizendo? Então fica todo mundo simplesmente repetindo um assunto, sem saber meio que por onde ir. Mas talvez o que o céu esteja declarando é algo a respeito de relacionamento, porque o grande mandamento da lei é sobre relacionamento. Perguntaram para Jesus qual é o grande mandamento da lei. Quando você ouve mandamento da lei, parece pura religiosidade. Aí vem Jesus e fala de relacionamento com Deus e com o próximo. O que eu acho interessante é o porquê do meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com o próximo, em primeiro lugar, serem semelhantes e serem como que os postes onde toda a lei e os profetas dependem para se cumprir. Então eu comecei a perceber uma coisa: o meu relacionamento com Deus reflete nos meus relacionamentos por aqui. Amém? A forma como eu me relaciono com Deus acaba refletindo e transformando os meus relacionamentos no dia a dia. Mas uma outra coisa também é verdadeira, e eu achei bem interessante. Os meus relacionamentos aqui refletem no meu relacionamento com Deus. Por que eu te digo isso? Começar do primeiro e grande mandamento. Jesus disse: ame ao Senhor seu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Ou seja, eu sei que a minha força não é a maior de todas, que minha alma não é a mais sarada de todas, e que o meu entendimento é bem limitado. Mas Jesus deu uma medida, Ele não está te pedindo uma força perfeita, uma alma sã, perfeita, e um entendimento perfeito. Ele está dizendo que você pega o que você tem e entrega tudo. É com tudo que você tem. Minha força é limitada, mas entrega ela toda. Minha alma está precisando de uma lanternagem, mas entrega ela toda. Amém? Meu entendimento ainda tem muito que crescer, mas entrega ele todo. Mas Jesus está interessado naquilo que é seu de verdade. É a sua força, para Ele é preciosa. O seu entendimento, para Ele é precioso. A sua alma, para Ele é preciosa. Ou seja, quando eu acabo de conhecer a Deus, por exemplo, e entendo que o maior mandamento da lei é amá-lo, eu então pego o amor que eu tenho. Tipo assim, o que é que eu conheço por amor? O que é que eu entendo de amor? O que é que amor é para mim? Quais foram as minhas experiências com o amor? O amor pelo meu pai, o amor pela minha mãe, pelo meu irmão, pela minha esposa, por filhos, por todo mundo que está ao meu redor. Então eu pego e entendo, cara, Deus merece o meu melhor amor. Mas ainda assim eu vou ter como base o amor que eu entrego para Deus, ainda é o amor que eu entendo, que é o que eu experimento, que é o que eu sei, que é o que está dentro de mim. Ou seja, os meus relacionamentos aqui, de alguma forma, refletem no meu relacionar com Deus. E quando eu aplico a minha vida a amar a Deus, cara, como eu disse, eu não sou perfeito, não sou ilimitado e não tenho toda a força do mundo. Mas quando eu começo a obedecer o grande e maior mandamento, dessa forma, eu começo a descobrir e pela revelação, experimentar o amor que Deus tem por mim. Então quando eu começo a experimentar o amor que Deus tem por mim, cara, esse amor vai mudar a minha forma de amar, porque o amor dele é perfeito. O meu não é, mas o dele é. E ele me amou com todo o amor dele. Você tem ideia de que o amor te amou com todo o seu amor, e esse amor é perfeito. Cara, aí você entende que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, meu irmão, é amando a Deus que eu conheço o amor dele e vou aprendendo a amar. Ok? Então agora que eu estou amando a Deus com o amor que eu tenho, eu estou experimentando o amor de Deus por mim, e as Escrituras dizem isso. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu começo a olhar para o meu passado, antes de ter um encontro com Cristo, e percebo, cara, Deus já me amava ali. Deus já estava lá. Aquela vez, naquele acidente que eu saí ileso, Ele estava me guardando. Sabe, aquela vez que era para eu ter sido preso com droga, foi Deus que me
me deu uma chance ali. Aí você começa a perceber, cara, Deus está na minha vida o tempo inteiro. Eu não o conhecia, mas a partir do momento que eu conheço, eu não tenho mais como viver do mesmo jeito. Então agora que eu experimentei o amor de Deus por mim, Ele mudou a minha referência do que é amor. Amém? E quando Ele muda a minha referência do que é amor, esse amor agora reflete nos meus relacionamentos aqui. Agora eu já não consigo mais amar do meu pai do mesmo jeito que era, vai ter que ser muito mais. A minha mãe, a minha esposa, meus filhos, meus irmãos, meus amigos. Ou seja, o amor que eu tenho reflete no meu amor por Deus, e o amor que eu tenho por Deus reflete nos meus relacionamentos. Deu para entender essa relação? Está simples, a imagem está simples. Agora eu quero te contar um pouquinho da minha história da Ali, para vocês perceberem que é muita coincidência para ser coincidência. A Ali nasceu em uma família cristã. Os pais dela, quando ela era pequenininha, se separaram quando ela tinha menos de 1 ano. Se divorciaram. Aí a mãe dela correu para dentro de uma igreja, se converteu, fez campanha, conquistou o pai dela de novo. E em pouquíssimo tempo foram casar de novo. E quando foram casar de novo, o cartório tinha perdido os papéis do divórcio. Então eles nunca tinham sido divorciados. Foi uma coisa linda que Deus fez. Essa bagunça do Brasil serve para um monte de coisa, amém? Coisa linda, perdeu o divórcio dos outros. Profético, um erro profético. Ainda bem que não perderam do casamento, né? Mas aí se converteram, e aí, não sei por que cargas d'água, veio um escândalo naquela igreja. Os pais dela saíram da igreja, todo mundo se desviou, mas a semente estava ali. O pai da Ali tinha o hábito de sempre ir numa casa de oração das irmãs, lá em Camboriú, lá da galera dos Gideões, enfim. E quando eu conheci a Ali, a gente se apaixonou. Eu estava na vida louca e a Ali era uma menininha de 15 anos, pura. E eu olhei para a Ali, eu fiquei louco por ela, eu falei, com essa eu caso. E a Ali, completamente pura, olhou para mim e falou, com ele eu caso. Você percebe que ambos parece uma loucura falar isso? Tanto um cara que está na vida louca, começando minha carreira, meu irmão, um monte de mulher todo fim de semana, olhar para uma pirralha e falar, com essa eu caso. E uma pirralha que não sabe nada da vida, olha para um bicho louco daquele, com dread na barba, dread no cabelo, fedendo a bagulho, e fala, com esse é o caso. Não parece uma coisa louca? O que acontece é que o tempo passou, a gente se encontrou uma vez aqui, outra ali, fui vendo a Ali crescendo, se transformando, ficando doida, e em 2000 a gente se reencontrou de novo. O que aconteceu com a vida da Ali, desses 15 aos 20 e poucos anos? Foi engraçado porque a Ali, quando a gente se conheceu, a gente deu um beijinho só. Mas aí a irmã dela contou para os pais e foi um caos. A Ali ficou de castigo, ela ficou rebelde por causa disso. E o pai dela falou, só tem um jeito para você, vou te levar na irmã Augusta. E aí, lá vai a Ali, pôs o menor vestido que ela tinha, aqui, para ir para a casa da irmã da Assembleia. Chegou lá bufando, querendo dizer para a irmã que era filho de Lúcifer, queria afrontar, estava revoltada. Só que quando chegou lá, a irmã Augusta, e eu tive o prazer de conhecer a irmã Augusta, hoje ela já está com o Senhor. A irmã Augusta, exalando o amor e presença de Deus, só pegou na mão da Ali e fez um carinho. A Ali começou a chorar, aceitou Jesus. Isso ela tinha 15 anos de idade. Só que ela largou Jesus no fim de semana seguinte, na primeira festinha que teve. Aí as coisas davam errado na vida dela, ela ia para dentro de uma igreja e aceitava Jesus de novo. Aí no fim de semana seguinte, quem é Jesus? Sei lá. E assim foi aos 16, aos 17, aos 18, aos 19, aos 20, aos 21. Até que, quando a gente estava junto, vivendo junto, a Ali agarrou com Jesus e não soltou mais. Nesse tempo todo, não é que a Ali aceitava Jesus uma vez por ano, ela aceitava algumas vezes por ano. Aí ela, em 2000, ela foi morar comigo em São Paulo, doidona, eu também doidão, a gente se juntou, com esse é o caso, os dois doidão. Foi morar comigo lá, em
pouquíssimo tempo, nossa vida virou um caos, eu adoecendo, todo mal, cheio de enfermidade, nosso relacionamento um lixo. A Alice voltou para Jesus de novo, porque era um hábito dela, quando estava tudo dando errado, ela ia para Jesus. Só que o que aconteceu nesse tempo? Que ela pegou Jesus e não largou nunca mais. Já eu nunca tinha aceitado Jesus na vida. Na primeira reunião da qual eu participei lá em casa, daquelas irmãs de oração, a irmã perguntou: você já aceitou Jesus? Eu falei: já. Eu nem sabia o que significava isso. E aí ele falou: não, ele não aceitou Jesus não. A irmã falou: você quer aceitar Jesus? Eu falei: quero. E eu aceitei Jesus assim, tipo, para a irmã ir embora. Queria que ela fosse embora. Estava com medo delas. Eu falei: cara, melhor aceitar Jesus. E eu aceitei Jesus ali, daquele jeito louco. Só que o que acontece é que na semana seguinte ele me curou de uma enfermidade incurável. E aí eu fiquei louco de amor por ele. Não sabia nada dele, mas eu amei. Pô, ele me tirou de um caixão, ele me tirou da cova. Ele me tirou de um túmulo. Eu estava quase morto, ele me resgatou. Eu amei Jesus de cara. A Ali aceitou Jesus 10.000 vezes antes de firmar de verdade com ele. Eu aceitei Jesus uma vez e firmei. Parece que eu estou dizendo eu sou o bom. Não, tem um detalhe. Dos 15 aos 20 e poucos anos, sabe como é que era o coração da Ali? A alma da Ali? Tinha um namoradinho aqui. Tinha um namoradinho ali. Outro namoradinho acolá. E sabe como é que é namoro de adolescente, né? Eu te amo. Vamos viver pro resto da vida. Você é meu. Aí no mês seguinte, não é. Aquele que é. Se for crente, então, presente de Deus para mim. Aí todo mundo acredita, meu, presente de Deus é bem forte isso, hein? Aí no mês seguinte não é mais. Tipo, o que aconteceu com o presente de Deus? Não era de Deus? Tipo, não era presente? Sei lá, qual foi o problema? E assim era a vida dela. Uma jovenzinha que tinha muitos namorados, pulando de um amor para outro, de uma paixão para outra, paixão para outra, paixão para outra. E sabe o quê? A forma dela amar a Deus era igualzinha. Uma paixão aqui, uma paixão ali, uma paixão. Jesus, eu te amo aqui. Ah, quem é Jesus? Jesus, eu te amo. Já eu era vida louca, não sabia de Cristo. Mas aí vem a Ali morar comigo e eu falei: com essa eu caso. E aí quando eu tô com aquela que com ela eu caso, ou seja, eu quero ter um relacionamento sério pro resto da minha vida com você, eu pego Jesus e adivinha com que tipo de relacionamento eu tive com ele? Casei? Na época que a Ali estava com esse eu caso, ela casou com Jesus também. É muita coincidência para ser coincidência. Enquanto está pulando de galho em galho, com Jesus também. Mas quando tem uma mentalidade, uma aliança que é para durar para sempre, com o Jesus também. Eu não estou querendo incentivar os jovens a casar com o primeiro ser que topar. Mas eu estou te incentivando a ter uma mentalidade mais parecida com a do teu Criador, que é do eterno. Que é de pureza, santidade e uma aliança inquebrável. Porque isso faz diferença. Quando a Ali foi morar comigo, eu não estava namorando com nenhuma mulher. Mas eu tinha umas 2 ou 3 malucas que, né, você entende? Oi, tudo bem? Ligava de vez em quando, pá. E quando a Ali foi morar comigo, o meu, com esse é o caso, era sério. Eu fiquei pensando, imagina eu estou um dia aqui com a Ali, brincando de casinha, e de repente aparece uma doida aqui na porta. Falei, eu tenho que tomar uma atitude preventiva. Liguei para as doidas. Falei, estou ligando para dizer que eu estou namorando, sério, e que, enfim, não tem mais nada entre a gente. O engraçado é que não tinha nada entre eu e as meninas, era só aventuras, mas não tinha nada. Então eu estava terminando algo que nunca teve, mas era totalmente preventivo. Eu não queria um constrangimento de aparecer uma doida lá. Ou seja, da minha maneira completamente doida, sem noção, sem Deus, sem estar casado direito, eu queria fazer a coisa dar certo.
Então, ao receber a Ale em casa, eu comecei a dizer não para as outras. Era o meu jeito, era o jeito que eu sabia, era com tudo que eu tenho. Eu estava dizendo não para as outras. Irmãos, o ministério de Cristo começa com Ele no deserto. Jejuou 40 dias e 40 noites, cheio do Espírito Santo depois do seu batismo. E então aparece Satanás, e Satanás começou a tentar Jesus. E Satanás chegou e disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Nível de pedrinhas. E aí Jesus responde muito educadamente: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que é que Jesus disse? Jesus disse não. Simples assim. Porque você vai ver que o diabo, ele não tem o poder de enfiar pão na sua boca ou de transformar uma pedra para você comer. Ele fica dando ideia. E se você obedecer, essa é a treta, porque obedecer o diabo não é só desobedecer a Deus, é trocar de Senhor. Você se torna servo daquele que você obedece. Então Jesus disse não, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Pronto. Só que o diabo não se deu por vencido. O diabo, ele é tipo aquele perdedor incansável. Ele perde, mas não para de tentar, porque ele não tem outra ocupação. Ele pega Jesus, leva ele para o alto do templo e diz: também está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para não tropeçar com o teu pé em alguma pedra. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E aí Jesus responde muito educadamente: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, Jesus disse não. Satanás não se deu por vencido, cara. Pega ele e leva para um terceiro nível. Você percebe que tem um desenho aqui de níveis da pedrinha no deserto, nível do lugar mais alto do templo, e leva para o alto de um monte, de onde ele mostra todos os reinos do mundo e a sua glória. E ali Satanás abre o coração. Olha, Satanás sendo sincero: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E nessa hora Jesus é bem enfático. Ele diz: arreda Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. É a palavra de Deus, você pode aplaudir ela, porque ela é linda. Nessa hora, Satanás deixou Jesus. Amém? E nunca mais foi um problema para Jesus. Aonde Jesus chegava, legiões de demônios já vinham: te conjuro, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que não nos atormentes. Tipo, uma legião de demônios ajoelhada, adorando a Deus. Jesus arruinou todo o velório que ele foi. Todo velório o morto ressuscitou. Você vê como é que é? Você percebe que o diabo nunca mais foi um problema para Cristo? Por quê? Você percebe uma coisa que fica uma dica bem legal. Está escrito em Tiago 4. Sujeitai-vos a Deus. Jesus estava sujeito a Deus, falando da palavra dele o tempo inteiro, sabendo qual é a vontade de Deus. Resistir ao diabo é simplesmente dizer não, ou seja, o não funciona, amém? E ele fugirá de vós. O diabo que foge de você, amém? Eu vi uma pregação de um pastor que eu achei muito legal, ele falando que o sonho do diabo, o sonho de Satanás era ser igual a Deus. E aí ele foi lançado na terra. Imagina o desespero do diabo, que de repente ele está numa terra sem forma e vazia aqui, sozinho, mó treva. Daqui a pouco começa a luz, daqui a pouco começa a nascer um monte de planta, de repente a terra começa a ficar igualzinha no céu, e de repente começa a aparecer uns seres iguaizinhos a Deus andando por aí. E aí esse pastor falava uma parada muito interessante: cara, você fica com medo do diabo, você foi colocado aqui para atormentar ele. Ele queria ser o que você é. E Deus te fez a sua imagem e semelhança de Deus. Você foi colocado aqui para atormentar o cão, bicho. Amém? Então atormenta ele de verdade, se sujeitando a Deus.
O não que Jesus disse no nível das pedrinhas é o mesmo não que ele usou no nível do alto do templo, é o mesmo não que ele usou no lugar mais alto do monte. Esse não funciona em qualquer nível. Estar na presença de Deus, saber quem você é e não obedecer o diabo em situação alguma. Simples assim. Mas eu fico sempre pensando, por que que depois da terceira tentada, Satanás deixou Jesus? E aí eu consigo encontrar um detalhezinho que eu acho bem lindo. Foi quando Jesus declarou ser exclusivo. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele prestarás culto. Irmãos, se eu passasse o resto da vida sem dizer sim para Alexandra num casamento de verdade, eu ia ter que estar até hoje dizendo não para doidas. E dizer não todo dia cansa. Porque o não para o diabo não significa que é sim para Deus. Agora, o sim para Deus tem todos os nãos embutidos nele. Enquanto eu não casei com a Ali, eu teria que ter ficado dizendo não, enfim, eu estou com ela aqui, não. Mas no dia que eu casei, no dia que essa aliança patacuda, mais larga que eu achei, apareceu na mão, que só precisa fazer assim, ó, tá ligado, mano? Eu não precisei mais ficar dizendo não, porque eu já disse sim. No sim, todos os nãos estão embutidos. Você já viu algum casamento do tipo, que o noivo e a noiva estão lá diante do altar, um pega na mão do outro, e aí o padre, pastor ou juiz vira, então, João da Silva, você diz não para fulana, para cicrana, para aquela outra também, eu estou ligado naquela outra também, tem uma lista aqui com todas as mulheres que você já ficou, você vai ter que dizer não uma por uma. E você, minha filha? A mulher já começa a tremer, não fala. Não, vou falar, tem uma lista enorme aqui também. Você diz não para o Antônio, para o Francisco, para o Expedito, Sebastião. Só nome lindo. Você vê algum casamento assim? Isso parece mais com cura e libertação. Quem já fez aquelas cura e libertação? Eu vi a tua ficha, irmão. Sabe assim? Andei olhando a sua ficha. Sabe que você tem que renegar tudo que você já fez na sua vida para ver se Deus te perdoa. Não, num casamento não tem o nome das mulheres com que eu já fiquei. Tem o nome da mulher que eu estou casando, só o dela. Eu só olho para a cara dela e falo, então Rodolfo, você aceita a Alexandra como sua esposa? E eu digo sim, e nesse sim tem todos os nãos que eu precisaria dar para o resto da minha vida embutidos num sim. Então eu te digo, é muito mais difícil dizer sim do que não. Porque no sim, meu irmão, todos os nãos estão ali. Eu tenho uma boa notícia para te dar, Jesus disse sim. Ele disse sim para mim, disse sim para você. Sabe, eu tenho uma boa notícia para te dar também. A pessoa com quem você casou, ou aquela com quem você vai casar, não é perfeita. Faça assim, ufa. Já imaginou você casar com uma pessoa perfeita, bicho? Você estava lascado. Você não é? Já imaginou? Você está sempre perdendo. Imagina, mulheres, você casar com um homem perfeito. Porque no seu caso, vocês estão sempre certas. Imagina se ele estivesse sempre certo. Minha esposa que fala, quer ser feliz ou ter razão? Ela fala, quero ser feliz, razão eu já tenho. Frasezinha, né, de efeito. Ainda bem que a pessoa com quem você casou ou vai casar não é perfeita. Porque você também não é. Agora no caso do Senhor é diferente, porque Ele é perfeito. Mas isso é um mistério do casamento. Quando você casa com alguém, você se torna um com Ele. E o marido santifica a esposa santifica o marido. Aquele que estiver santo é que passa a santidade para o outro, ao invés do contrário. A santidade, ela é dominante, amém? E assim é o Senhor, Ele me pega todo zoado e o santo me santifica, o justo me justifica, o puro me purifica, o perfeito me aperfeiçoa. Ele me fez assentar com Ele nas regiões celestiais, Ele já me abençoou com toda sorte de bênçãos, Ele me deu do seu nome. Nós somos a noiva de Cristo, cara. É tempo de casar com Ele de uma vez e parar de namorinho.
Eu comecei a perceber, o problema é que essa geração ainda tem uma mentalidade de tipo, é só um papel, não vou assinar porque é só um papel. Tá bom, se é só um papel, por que tu não assina então? É porque não é só um papel. É porque naquele papel tem um sim. E nesse sim tem responsabilidade, tem dever, tem compromisso. Esse papel, meu irmão, protege a tua saída, porque tu vai ver o tão difícil que é sair de uma parada dessa. Não, eu quero entrar numa parada que seja fácil de sair. Vou te falar, com ou sem papel é difícil sair. É por isso que Deus odeia tanto o divórcio, porque Ele sabe o estrago que isso causa no coração de um ser humano. Sabe essas pirralhas com 14 anos chorando, querendo se matar porque terminou com o namoradinho? Aí você fala, é frescura. Não, não é. Ela está experimentando a dor de um divórcio, e ela é muito criança para estar experimentando isso. Existe tempo para todas as coisas, entendeu? Na Bíblia não tem namoro. Desculpa, não estou querendo pregar contra não, mas só estou te falando o que está aqui. Não tem. Quando você vê um casal se juntando era para casar, não tinha outra conversa. Ou era prostituição. Ops, falei. Não existe essas loucuras de hoje. Hoje todo mundo quer vir com uma ideia muito louca. Acho que o nego fumou uma bomba e sai com aquelas ideias muito loucas, querendo mudar tudo. Não, porque não tem mais homem, não tem mais mulher. Vai-te embora. Qual é a palavra profética para a minha vida? Dá uma olhada no encanamento e você vai ver a palavra profética para a tua vida, pô. Olha aí, vai lá no banheiro, dá uma olhada. Essa é a palavra profética para a tua vida. É isso aí que tu é, não tem alguma dúvida. Fico cheio de loucura. E ai de quem falar que é loucura. Ai, estão filmando. Pronto, me lasquei. Ainda bem que eu estou na igreja, né? O STF ainda não se mete aqui dentro. Daqui a pouco não pode mais nem falar nada. Não vem com loucura. Sim, sim, não, não. As coisas são simples, são claras. O jeito do tempo moderno tratar problema é assim, ó. Começou a cair uma goteira aqui agora, no púlpito da igreja, bem no meio. Aí chega para o pastor da igreja, temos um problema, porque tem uma goteira no púlpito da igreja. Sabe como é que o tempo moderno trata isso? Fala assim, na verdade nós não temos um problema. Na verdade, agora aqui é o lugar de tomar banho. A gente vai tomar banho aqui. E não tem problema nenhum nisso. Então a gente resolveu um problema. É só dizer que o problema não é problema e não tem mais problema. Pronto, não tem problema. Loucuras, loucuras e loucuras. Brother, volta para a palavra. Volta para o simples, volta para o Criador. Volta para aquele que não se confundiu quando te fez do jeito que te fez, cara. Seja feliz, seja pleno. Seja feliz e seja pleno. Ele está nos chamando para dizer sim de uma vez por todas, cara. Mas minha vida vai acabar. Meu amigo, eu sou casado há 20 anos, eu nunca tive uma vida tão boa como a que eu tenho hoje. Minha vida só melhora, sabe por quê? Porque quanto mais tempo eu passo com quem eu amo, mais eu amo aquele com quem eu passo tempo. E assim é com a minha mulher e assim é com Deus. Um reflete no outro. Assim como eu quero ficar com a minha mulher para o resto dos meus dias, eu quero ficar com Deus para o resto dos meus dias. E quem larga Deus, larga da mulher. Quem larga da mulher, larga Deus também. Então um vai refletindo no outro. É tempo de tomar uma atitude consciente e decidir de uma vez por todas o que é que você quer. Porque Jesus sabe o que Ele quer e Ele não tem plano B com você. Jesus não namora com ninguém. Ele não está de paquerinha com ninguém, Ele não está te mandando mensagenzinha, flertando contigo, te mandando presentinho para ver se você gosta, tolerando o que Ele detesta só porque Ele está querendo te convencer. Eu era assim, eu era do punk rock, da rave. Eu odiava rave, mas eu ia em todas. Por quê? Porque eu gosto dela. Eu ficava lá com aquela cara de quem está odiando, mas tá legal, que legal. Até que a gente casou e eu falei, eu detesto isso, cara. É simples assim, namorado... Eu falo tudo o que ela gosta de escutar. Entendeu? Namorado é assim, casado não. E Jesus, Ele vem para casar. Ele já fala logo o que Ele detesta, Ele já fala logo o que Ele ama. E Ele te chama para um convite irrecusável. Você não tem nada para dar para Ele, Ele tem tudo para dar para você. Ele diz, eu aceito. É um convite irrecusável. O Senhor não está nos chamando para acordar, cara, para brilhar no meio de trevas.
E a minha oração é para que eu volte daqui a 20, 30 anos nessa igreja e você esteja aqui, adorando Jesus com a mesma paixão, com a mesma intensidade, com o mesmo brilho no olho, com o mesmo desejo de ser dele para sempre. E se eu te perguntar como é que está sendo o seu dia, você fala, cara, parece que eu aceitei Jesus ontem porque está tão bom. Porque Ele renova todas as coisas, e é assim que é. A única coisa que essa minha vida não foi, em 20 anos, foi chata. Ele está sempre fazendo uma coisa nova. Renovando paixão, renovando força, renovando vigor. Eu sou do dia, eu durmo cedo, e eu estou aqui meia-noite e não calo a boca. Quem explica um negócio desse? Ele te dá graça para fazer o que Ele te chamou para fazer. Eu gostava de surfar antes de ser casado. Eu nunca surfei tanto na minha vida como depois de casado. Casamento não é cruz, mas na cruz Jesus casou com você. Você tem ideia do sim de Jesus, dele dizer, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. E Ele veria o fruto do seu trabalho e se alegraria. Ele olhou para mim e para você e falou, vai valer a pena, eu vou até o fim. E aquele que tem todo o poder, que podia descer da cruz, escolheu ficar até o fim. E entregou o seu espírito e desceu na região da morte e do inferno. E quando Jesus morreu, os sepulcros se abriram e muitos santos foram vistos andando pela cidade, porque a morte perdeu o seu poder. Então Ele começa a aparecer de novo. E agora o corpo dele é interessante, porque ele come com os caras, mas aparece e desaparece. Ele aparece numa aparência que ninguém reconhece, daqui a pouco todo mundo reconhece. Daqui a pouco ele some, aparece de novo, e daqui a pouco ele sobe aos céus na frente de todo mundo. Cara, você tem ideia da loucura que é isso? Que tem um corpo no céu, que tem um coração batendo no céu, porque Ele subiu em carne. E Ele diz, assim como eu sou agora, vocês serão também. Ele destronou a morte, então Ele destronou o medo da morte. A gente já não vive mais dominado pelo medo, e sim pela alegria de ser dele. Todos os apóstolos, os primeiros discípulos da primeira igreja, foram mártires. Não amaram mais sua vida até a morte, porque sabiam, porque viram o Cristo ressurreto. É esse que nós temos experimentado, o Espírito Santo de Deus nos chamando para um nível mais alto. Ele está te chamando para um relacionamento mais sério. Amém? Ele está querendo dizer para você, igreja, Ele não quer namorar contigo, Ele quer casar. É tempo de você decidir se você quer também. Se coloca de pé, por favor. Eu não sei o que é ser um jovem cristão solteiro, porque eu nunca fui. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu já estava com a mulher que é minha esposa. Mas o desejo de ter um relacionamento do jeito que deve ser, para sempre, refletiu na minha forma de abraçar o Senhor. Eu casei com Ele também. Naquele ano de 2001, eu casei com Jesus primeiro e com a Ali depois. Simultâneo, meses de diferença. Questão de burocracia. Mas se pudesse, era tudo no mesmo dia. E a Bíblia usa o casamento para ilustrar o relacionamento de Cristo da igreja. Maridos, amem suas esposas como Cristo amou a igreja. O casamento ainda é a referência que o mundo precisa ter para se relacionar com Cristo. Entendeu por que a guerra é tão grande sobre essa área, família, casamento? Porque se destrói a referência, a próxima geração não vai saber como se relacionar com Cristo. Um relacionamento reflete no outro. Jesus está te chamando para viver um nível mais sério, mais alto.
e finalmente viver a plenitude que Ele tem para você. Porque enquanto a Ali era minha namorada, ela ganhava um presentinho aqui e outro ali, mas ela não mexia na minha conta. Enquanto a Ali era minha namorada, ela podia até estar morando lá em casa, mas a casa não era dela. No dia que a gente casou, milagrosamente, tudo que era meu era dela também. E é assim que é. Você quer viver a plenitude de uma vida com Cristo? Sendo namoradinho dele? No máximo você vai experimentar uns presentinhos por aí. Mas Cristo não tem presentinho para te dar, Ele tem um casamento para você. Se eu for na casa de um rico, eu vou comer a comida do rico. Se eu for na casa de um rico e usar o banheiro, é o banheiro, um trono de ouro. Mas não é meu. Só que o dono de todas as coisas está te chamando para casar com Ele. E aí sim você se torna dono de tudo também. Um com Ele, co-herdeira com Cristo. Plenitude. Deus está te chamando para viver plenitude. Aquele que permanecer em mim e eu nele, disse o Senhor, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Ele não está falando da companhia, ele está falando de estar enxertado na videira, de ser um com Ele. Então, meus queridos, fica tranquilo, se você permanece em Cristo, inevitavelmente os frutos virão. Porque Ele é frutífero desde o princípio, Ele sempre foi e nunca vai deixar de ser, e uma vez que você for um ramo na videira, o fruto vem, e o fruto é da videira, não é seu, amém? É fruto dele vindo através de você, mas porque você permaneceu nele. Se você desconecta, não tem fruto nenhum. Sem mim, nada podeis fazer. Eu queria que a mensagem foi clara, amém? Curva a tua cabeça, por favor, feche os teus olhos. Pai, eu te agradeço por essa congregação, por esse povo que o Senhor ajuntou aqui. Te agradeço por esses jovens tão intensos. Eu te agradeço, Senhor, porque o Teu Espírito Santo está nesse lugar e pode nos ajudar nas nossas fraquezas. Nós, como igreja, te pedimos perdão pelo nosso orgulho, te pedimos perdão pela nossa soberba, te pedimos perdão pela nossa resistência àquilo que o Senhor já determinou antes que nós existíssemos. Te agradecemos, Senhor, porque esse livro eterno fala do futuro como nenhum outro. Tu és a nossa rocha, nossa segurança. Tu és o nosso porto seguro, Tu és o nosso farol. E sem Ti nós não podemos fazer nada. Portanto eu te peço, Senhor, toma-nos pelas mãos nessa noite. E atrai-nos para esse nível mais alto no nosso relacionamento contigo. Nós queremos te amar com tudo que nós somos, com tudo que nós temos. E se é com tudo, não sobra nada para nenhum outro. Eu oro para que o Senhor nos ensine a dizer sim para Ti. E o que isso implica e o que isso significa. Com teus olhos fechados, tua cabeça curvada, eu preciso aproveitar essa oportunidade para perguntar se talvez não tem alguém aqui que nunca disse sim para Jesus e hoje entende o que isso quer dizer. Eu sei que uma vida sem Deus cansa, uma vida de lutar e perder cansa, uma vida de incerteza cansa, uma vida de insegurança cansa. E Ele chamou os cansados e sobrecarregados para Ele mesmo. Se você reconhece que hoje é tempo de fazer isso, se tem alguém que quer dizer sim para Jesus nessa noite, levanta a tua mão bem alto que eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém?
Glória a Deus. Por favor, você que levantou sua mão, que quer dizer sim para Jesus hoje, vem aqui na frente do altar, aqui nesse canto aqui que eu quero orar por você, rapidinho. Faz isso, se move rapidinho. Chega aqui pertinho, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Assim é o nosso Senhor. Deixa eu aproveitar para se juntar a eles. Talvez tenha gente aqui hoje que está como a Ali estava, naquela época em que pulava de uma paixão para outra e só visitando a presença de Deus e não sendo habitado por ela. Você entendeu o recado? Se tem alguém aqui que entende, cara, eu só estava namorando com Cristo, flertando com Ele, eu achava que era dele, mas eu preciso tomar uma posição hoje. Você quer casar com Jesus de verdade, sai do teu lugar e vem aqui na frente. A gente começa do zero. Glória a Deus. Ser exclusivo não tem a ver com você não ter mais vida, muito pelo contrário, é ter vida em abundância. Foi isso que Ele veio para te dar. É mentira do inferno jogando um espírito de religiosidade sobre a vida daqueles, se eu aceitar Jesus minha vida acabou. Não, é aí que ela começa. Porque Ele sabe quem Ele te fez para ser. Ele te deu a tua personalidade, e a tua personalidade não é um erro. O que a gente chama de defeito, na maioria das vezes, é desequilíbrio de aspectos da nossa personalidade. É como esse som aqui. A voz está saindo legal porque tem um técnico que equilibrou o grave, o agudo, o médio. Se não houver quem equilibre, o mesmo grave, o mesmo agudo, o mesmo médio, tornam isso daqui um som que não dá para ouvir. Mas uma vez que equilibra, Deus quer equalizar a sua personalidade. Ele pega aquilo que chamam de defeito, ele só diminui um pouquinho, o outro ele sobe mais um pouquinho e pronto, você vai estar nivelado. E vai soar como uma flauta. Ou com o instrumento que você acha mais legal. Talvez você não goste de flauta, mas tudo bem. A igreja estende as mãos aqui para eles. Pai, nós abençoamos teus filhos e filhas. Esses que hoje dizem sim na tua presença. Esses que hoje se voltam para Ti. Paizinho, eu oro para que o nome deles escrito no Teu livro agora não saia dos seus corações. Que essa noite fique marcada na história deles. Eu oro para que eles comecem a experimentar a plenitude de ser Teu e somente Teu. Eu te agradeço pela vida de cada um deles. Eu oro para que Teu Espírito Santo encontre lugar dentro deles. Eu oro, Pai, para que o Senhor venha curando enfermidades, restabelecendo a alma deles. Eu oro para que traumas do passado sejam apagados, sejam visitados por Ti e apagados, para que eles possam ser livres daqui para frente. Eu oro para que o Senhor cubra eles com esse manto de santidade, lave-os com Teu sangue, e que eles possam viver a plenitude daquilo para o qual eles foram chamados. Serem Teus para sempre. E que assim seja em nome de Jesus.